O presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, oficializou na noite da terça-feira, dia 6, a suspensão do mandato do deputado Gilvan da Federal. Quer saber o que ele fez e o que isso significa? Vamos perguntar aqui para o Pedro Zambarda, no plantão do Meteoro. Eu ousei colocar aqui o nosso reguezinho, afinal de contas, a gente teve uma suspensão de um deputado que merecia mais do que uma suspensão, mas eu quero ouvir você para saber também o que isso pode significar para outros casos, né? Que talvez aí não seja coisa de se comemorar. Ó, Sofia, eu acho que foi um recado, né? É uma suspensão de 3 meses, o suplente não vai assumir, de acordo com as notícias. A ministra e deputada Gleisi Hoffmann agradeceu o Hugo Mota pelas providências tomadas. Só que assim, o Gilvan, ele exagerou muito e eu fico com medo, Sofia, dos caras trocarem um mandato por outro, entendeu? Porque vamos suspender o Gilvan, vamos suspender mais alguns bolsonaristas e virarem no segundo semestre e caçarem o Glauber. Por causa de um empurrão em cima de um cara do MBL que estava atacando a mãe dele, que faleceria pouco tempo depois. O Meteoro recebeu uma nota do Glauber. Eu vou começar por essa nota antes de mostrar as notícias, afirmando o seguinte: Glauber Braga inicia caravana nacional em defesa do mandato popular, alvo de um processo absurdo. Deixa eu ler primeiro a notinha, Sophie, depois eu vou para essa do João. Alvo de um processo absurdo na cassação da Câmara dos Deputados, o deputado federal Glauber Braga inicia nessa semana uma caravana nacional contra a perseguição política e em defesa do mandato. A primeira parada será na quinta-feira, dia 8 de maio, amanhã, às 18, na Arena Fafiche, que fica na Universidade Federal de Minas Gerais. Nas próximas semanas, Glauber vai percorrer 26 estados do país, além do Distrito Federal. Na última semana, Glauber teve seu recurso rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A previsão é de que a tentativa de sua cassação seja votada no início de julho no plenário da Câmara dos Deputados. Aliás, vejam a entrevista que o Glauber deu aqui no Meteoro. Glauber é um dos mais ativos deputados em atuação no Congresso Nacional em relação ao pedido de cassação aprovado pelo Conselho de Ética da Câmara, após uma ampla batalha na divulgação das irregularidades que envolvem o desvio de emendas parlamentares do orçamento secreto. Glauber Braga chegou a ficar por mais de 8 dias em greve de fome. E aí na nota ele especifica que vai seguir forte na luta, vai lutar até o fim. Que bom que o Glauber tem disposição para fazer esse tipo de caravana, né, Sofia? Porque se ele ficar quieto, a galera vai caçar ele. Vai. Aí vamos para a notícia do Gilvan. O Hugo Mota oficializou a suspensão do mandato de Gilvan da Federal por ofensas a Gleisi Hoffmann. O deputado teve o afastamento aprovado também na terça pelo Conselho de Ética da Casa, desculpem, por ofensas à ministra de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann. A decisão já previu o cumprimento imediato. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, oficializou na noite desta terça a suspensão do mandato do Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo. O deputado teve afastamento aprovado também na terça, dia 5, pelo Conselho de Ética da Casa, por ofensas à ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Aí tá aqui que ele não está mais em exercício. Gilvan, para quem não sabe, é aquele cara que foi da Polícia Federal, que carrega a bandeira do Brasil, uma bandeira que ele não se desfaz em nenhum momento. O despacho de Mota, publicado na noite de terça, determina que Gilvan seja considerado suspenso. Considera-se que o deputado Gilvan da Federal suspenso cautelarmente do exercício de mandato por 3 meses, nos termos da decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, diz o documento. Na manhã desta quarta, os sistemas da casa também foram atualizados para informar que Gilvan não está mais no exercício do mandato. O Conselho de Ética determinou por 15 votos a 4 que Gilvan fica afastado do mandato por 3 meses. O parlamentar foi denunciado ao Conselho pela própria direção da Câmara. Ele é acusado de quebrar o decoro ao proferir ofensas contra a ministra de Relações Institucionais Gleisi Hoffmann em uma audiência pública na Comissão de Segurança na Câmara. O afastamento, segundo o atual regimento, não abre margem para a convocação de um suplente. O regimento da Casa diz que isso somente pode ocorrer se a suspensão for superior a 120 dias. Ele não vai poder voltar a falar o que ele falou, né, Sofia? Porque é reincidente. Aí o cara realmente fica no risco de perder o mandato. E assim, o que ele falou não foi tranquilo, tá, gente? Ele chamou
a deputada Gleisi Hoffmann de prostituta, lembrou de coisas da época da Lava Jato, quase saiu às vias de fato com Lindbergh, que é o namorado da Gleisi, deputado federal e liderança do PT no Congresso. Ele se soma ao Gustavo Gayer, ele se soma a outros parlamentares bolsonaristas que estão literalmente barbarizando na Câmara. E aí, Sofia, tem esse vídeo aqui do DCM que resume basicamente o que esse sujeito fez. Deixa eu mostrar para vocês. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu aprovar a suspensão do mandato do bolsonarista Gilvan da Federal. Perguntaram no chat, ele continua recebendo? Infelizmente, sim. Mas volto a dizer, se cometer de novo, se for reincidente, pode ser cassado. O suplente não pode exercer mandato. Então, basicamente, por 3 meses ele está congelado aí no Congresso. O PL, por 3 meses nesta terça. O parlamentar é acusado de quebrar o decoro parlamentar ao chamar Gleisi Hoffmann, ministra da Secretaria das Relações Institucionais, de amante e prostituta. Por 15 votos a 4, os deputados aprovaram o parecer do relator, Ricardo Maia, do MDB, que considerou a declaração de Gilvan um ataque pessoal a Gleisi e um fator que compromete a imagem da Câmara. A denúncia contra o bolsonarista foi protocolada pela mesa diretora da Câmara, composta pelo presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos, os vice-presidentes e os secretários. O relatório revisado diminui pela metade o tempo de afastamento originalmente solicitado pela mesa diretora da Câmara. A suspensão de Gilvan é o único item na pauta do Conselho de Ética da Câmara nesta terça-feira. O deputado foi alvo de uma representação por quebra de decoro parlamentar, após ofensas direcionadas a Gleisi e ao deputado do PT, Lindbergh Farias, esposo de Gleisi. Na segunda-feira, o relator havia sugerido a suspensão por 6 meses. No entanto, no mesmo dia, Gilvan se comprometeu em plenário a adotar uma mudança de comportamento. Mesmo com o Conselho de Ética aprovando a suspensão, Gilvan poderá recorrer da decisão, que será posteriormente analisada no plenário. Ele já anunciou que não vai recorrer, tá, gente? Para que a decisão seja mantida, será necessário o apoio de ao menos 257 votos favoráveis. Ricardo Maia informou que o colegiado também deverá decidir sobre a abertura de um processo disciplinar contra Gilvan, o que poderá resultar na cassação de seu mandato. Caso essa medida seja adotada, será designado um novo relator para o caso. A representação contra Gilvan foi apresentada pela mesa diretora da Câmara em 30 de abril, após ser acionada pela Corregedoria Parlamentar, que está sob liderança do deputado Diego Coronel, do PSD. Segundo a Corregedoria, durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública, realizada em 29 de abril, o deputado fez comentários ofensivos e difamatórios sobre a ministra Gleisi Hoffmann. Gilvan se referiu à ministra usando o apelido de amante, associado a ela em uma lista de supostos repasses ilegais da empresa Odebrecht a políticos. Interessante, presidente, que o PT, eu estive na Polícia Federal nessa época, que esse ex-presidiário foi preso pela Polícia Federal, chovia aqui ataques à Polícia Federal do pessoal do PT. Por exemplo, da senadora Gleisi Hoffmann, atacava a Polícia Federal o tempo inteiro. Hoje estão elogiando a Polícia Federal, por quê? Porque nós temos um diretor petista. Na Odebrecht, existia uma planilha de pagamento de propina para políticos. Eu citei aqui o nome de Lindinho, Diamante, que devia ser uma prostituta do caramba. Aí teve um deputado aqui que se revoltou. Ele falou isso ontem, tá, gente? Ele repetiu as mesmas calúnias, os mesmos ataques. Ou seja, a carapuça serviu e foi mentir na CCJ, se vitimizar. Eu quero deixar registrado aqui, presidente, que ele chegou a ameaçar, dizendo, você vai ver, seu bandido. Só que eu vou dizer a esse deputado, eu não vou representar no Conselho de Ética porque eu sou homem. Após essas declarações, Gilvan entrou em uma discussão com o deputado Lindbergh Farias. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do...
Fala aí, Sophie, quando você vê isso aí, você fala, jamais seria parlamentar, né, bicho? Nem fodendo. Que merda, né? Sem chance. O Vinícius disse que ele vai ficar sem salário. Eu acho difícil, viu, Vinícius? Eu acho difícil, sem emenda, sem nenhuma facilidade. Assim, mal não vai ficar, é umas férias mesmo. Pois é, e são, a princípio só 90 dias, né? Muito pouco. Muito Uhum, pouco. Vai muito pouco. voltar. E o duro, eu acho que ele vai usar esse período para se vitimizar, vai usar as redes sociais, viu? Sem uma punição mais contundente. Ele vai. É o meu medo, gente. Eu não citei o Glauber por acaso, tá? Meu medo é eles começarem a punir alguns caras e oferecerem o Glauber para dizer que eles são isentos. Gilvan também já havia declarado que deseja a morte do presidente Lula. E dizer mais, você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas. Mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra. Que vá para o quinto dos infernos, porque nem o diabo quer o Lula. É por isso que ele está vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. Depois, com medo de perder o mandato, pediu desculpas pela declaração. Quem eu me aprendi conhece com sabe. meu pai que um homem deve reconhecer os seus erros. Ontem, na Comissão de Segurança, estavam debatendo um projeto para desarmar os seguranças do descondenado Lula. E eu disse lá que se ele tivesse um infarto ou tivesse um taquicardia e morresse, eu não ia ficar triste. Um cristão não deve desejar a morte de ninguém. Então, assim, eu não desejo a morte de qualquer pessoa, mas continuo entendendo que Luiz Inácio Lula da Silva deveria pagar pelos seus crimes, deveria estar preso e pagar por tudo que ele fez de mal ao nosso país. Mas reconheço que exagerei na minha fala. Peço desculpa, presidente. Obrigado. A sessão do Conselho de Ética acabou levando a mais um bate-boca na Câmara, dessa vez entre os deputados federais Paulo Pimenta, do PT, e Sargento Gonçalves, do PL. Nós defendemos essa punição que saia daqui hoje como exemplo para todos aqueles que agem de forma covarde aqui dentro dessa casa. Eu agradeço ao deputado Paulo Pimenta. Eu faço um apelo ao deputado. Eu faço um apelo ao deputado. A reunião está transcorrendo na tranquilidade. Eu peço para que a gente possa manter a reunião. Eu sei que é uma sessão extremamente difícil, mas eu peço por gentileza que... Vamos, por gentileza, sobre a baixada do Conselho de Ética, da Câmara dos Deputados, vamos respeitar. Eu não encerrei as discussões aí. Quando a gente quiser se inscrever, o Conselho já está inscrito, eu passo a palavra. Com a palavra do deputado Sargento Paulo. Senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Estou falando agora. Senhor parlamentares, isso aqui não é espaço para assessor. Não pode botar assessor aqui intimidando o parlamentar. Isso aqui é espaço para parlamentares. Não permita, senhor presidente. Botando assessor para intimidar. Assessores aqui, no ambiente dos deputados intimidados. Nós temos que falar, você é um artista. Não só para intimidar daqui, você vai ver aqui nos intimidar. Obrigado, senhor presidente. É isso aí. Sofia, acho que o negócio aí foi o mínimo, né? Acho que o mínimo do mínimo.
Mas não sei se dá pra gente ficar. O reggaezinho foi legal no corte todo, mas eu não sei se dá pra gente ficar tão animado assim. Vamos ver o que acontece com os É o próximos. mínimo do mínimo, eu diria até abaixo do mínimo, considerando tudo que esse cara já aprontou. É. Ele merecia mais, ele merecia mais. Até porque eu acho que é importante a gente relembrar qual foi o contexto na qual veio aquela fala do Lula, de queria que o Lula morresse. Tivesse um ataque cardíaco, que é um ataque cardíaco, na verdade. É. Mas o contexto daquela fala foi a Comissão de Constituição e Justiça, quando ele estava sendo relator de um projeto que visava desarmar os seguranças do Lula e dos seus ministros. Ele queria mesmo matar o presidente. Aí é que tá. Indiretamente, mas queria. Precisa explicar qual é o problema com a ideia de desarmar os seguranças do presidente e dos ministros? E veja bem, gente, vocês podem detestar o Lula, tá? Eu não desejaria isso, por incrível que pareça, apesar de tudo que ele fez, nem pro Bolsonaro quando ele tinha o exercício do poder. Ele é o presidente da República. Se o presidente é assassinado no exercício da função, vocês não têm ideia do problema que isso traz pro país. Então não é para desejar isso aí. A menos, sei lá, se vocês quiserem aí pro bang bang americano, aí a gente pode mudar o regime atual, né? Que eles são especialistas em matar presidentes. Não acho que seja o nosso caso, né, gente? Pois é. Então, assim, eu acho pouco, sinceramente, eu acho pouco. Pouco. Dito isso, eu realmente acho bom, acho bom. Agora, a questão que você trouxe do Glauber lá no começo, isso me preocupa um pouco que isso possa ser uma coisa tipo, agora, olha, a gente suspendeu esse aqui, então agora vocês não podem dizer que a gente não faz nada, porque o grande argumento que estava sendo usado no caso do Glauber, mas, gente, olha quantos outros casos. Não, e no caso do Glauber não iguais tem que ou acontecer piores. nada, ele tem que ser absolvido. Quantos outros casos iguais ou piores passou e o conselho nunca fez nada? Agora eles podem apontar e dizer: olha, mas no caso do Gilvan a gente suspendeu, então a gente tem que fazer algo no caso do Glauber também. Então, assim, eu não me surpreenderia se o Gilvan não tivesse sendo jogado às piranhas para justificar um ataque ao Glauber depois. Como foi, de uma certa forma, o que eles fizeram pro Brazão e também pro Daniel Silveira, né? O Daniel Silveira, no caso, ele foi preso mesmo. Mas, tipo, não, a galera vai presa, a galera acontece as coisas e tal. Não, gente, a quantidade de crimes que esses caras cometem tá barato ainda pra eles. Carla Zambelli também nada, né? Só aqui na Justiça de São Paulo. Precisa avançar mais. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já vem dar um tchauzinho.